Boa noite, então. Estamos online já no Facebook também, transmitindo. E vamos começar, então, com o Kirtan. Namaskar, Dada Pulak, muito obrigado pelo Kirtan. Então, antes de apresentar o nosso ilustre e qualificadíssimo palestrante, para quem não conhece, eu gosto de falar um pouco da Nanda Marga, né? E aí a gente fala sobre o que é e qual é o propósito da Nanda Marga. Autoconhecimento e serviço a todos os seres, autorrealização e serviço social. São as frases que, digamos assim, o slogan da Nanda Marga, né? Para quem não conhece, a Nanda Marga é uma organização internacional espiritual de yoga e serviço social,
fundada na Índia em 1955 por Shri Shri Nandamurti, ou Prabhat Ranjan Sarkar, né? Carinhosamente chamado por nós de Baba. Atualmente, a Nanda Marga ela se encontra em mais de 180 países. O objetivo é possibilitar que cada pessoa tenha a possibilidade de realizar seu pleno potencial, ou seja, se desenvolver em todos os aspectos da vida, quais sejam físico, psíquico e espiritual. Ananda significa bem-aventurança e Marga significa caminho. Então, caminho para a bem-aventurança. Né? E o que é bem-aventurança? Bem-aventurança é a felicidade infinita. Já dizia o Shri Shri Nandamurti, né, que existe em todos uma sede pelo... As áreas de atuação da Nanda Marga: desenvolvimento espiritual, educação neo-humanista, Prout. Prout é um sistema socioeconômico global baseado no cooperativismo, na descentralização econômica, na justiça social e na máxima utilização e distribuição racional de recursos. A Nanda Marga também tem projetos na arte e cultura, comunidades espirituais, bem-estar das mulheres, projetos rurais, serviço social e projetos com animais e plantas. Nós da Nanda Marga de Pelotas, nesse período de pandemia, nós oferecemos as seguintes atividades: meditação coletiva aberta online, todas as quartas-feiras, às 19h30 pelo Zoom. Palestras abertas online, assuntos variados, nas 3 primeiras sextas-feiras do mês, às 19 horas também pelo Zoom. E no último sexta-feira de cada mês, a gente tem a Kanda Kirtan, que é uma prática espiritual que dura 3 horas. Nós temos aulas de yoga abertas online, todos os domingos às 10 horas da manhã, pelo Facebook e Instagram. Temos aulas de yoga presenciais também, que eu vou deixar o contato para maiores informações aqui no chat. Vou deixar nossas redes sociais aqui no chat também. O Deroni, que é um parceiro nosso aqui da Nanda Marga, que mais uma vez aceitou prontamente vir fazer uma palestra para a gente. Temos uma conversa sobre ansiedade, meditação, né? Então, o Deroni, que já é um psicólogo clínico, escolar, organizacional e comunitário, com mais de 35 anos de experiência com atuação individual e em grupo. O Deroni já é hipnoterapeuta desde 1974, com 12 formações posteriores em hipnose. Fora um currículo vasto, todos já devem ter lido na apresentação da palestra. Então, com a palavra, vou deixar o Deroni. Tudo bem? Então, uma boa noite a todos. É uma alegria para mim estar aqui. E hoje nós vamos falar de meditação e ansiedade. Ou vamos falar antes de ansiedade e depois de meditação. Bem, parecem duas coisas opostas, né? Eu comecei a praticar a meditação, a ter um conhecimento aos meus 15 anos. E eu passei 6 meses na Índia, onde eu frequentei diversos institutos e fiz meditação de uma forma muito intensa na época. E no mundo que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, é um momento de muita ansiedade. Nós sabemos que o Brasil é um dos países que tem mais ansiedade, segundo estatísticas. E claro que essas estatísticas estão mudando constantemente. E nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão muito tensas e ansiosas com a situação de saúde, com um mundo de informação e desinformação, encontros e desencontros, né? Então, a ansiedade, nós podemos dizer que a ansiedade é uma atitude, né? É uma atitude, é uma emoção, é uma reação ao perigo, quando a pessoa se sente de alguma forma ameaçada, e ela pode se sentir ameaçada por razões concretas ou até mesmo por medos imaginários, tá? De qualquer maneira, a ansiedade é um desconforto que inclui o corpo, a mente, as emoções,
a pessoa como um todo, nosso ser biológico, energético. Nós sabemos que nós temos muitas dimensões diferentes. E a ansiedade deixa a pessoa uma série de sintomas físicos, como taquicardia, como alterações na respiração, como um desconforto que, como eu já falei, atua amplamente, física, mental e emocionalmente, né? E na mente, a pessoa vai experimentar uma série de medos. Geralmente, ela tem um cenário negativo, o diálogo interno se intensifica bastante e a pessoa fica, digamos assim, cooptada, ela fica conectada com os perigos iminentes. Então, existem diferentes tipos de ansiedade. A ansiedade generalizada, a pessoa se sente desconfortável, sabe que algo não está certo, mas não sabe de onde vem, tá? Não sabe qual é digamos assim, da onde que vem esse perigo. Ela sabe, no entanto, ela se sente excitada, ela se sente vigilante, tá? Agora, existem muitas causas de ansiedade também específicas, ansiedades relacionadas. Então, o que ocorre? Ocorre que a pessoa fica num estado de muita intranquilidade, de muito nervosismo, de muita aceleração. A ansiedade ela precisa, de alguma forma, ser olhada, ser conscientizada, ser percebida, para que a pessoa aprenda a neutralizá-la, tá? E aí a psicoterapia, que eu me dedico, vários tipos de psicoterapia, eu fiz uma pós-graduação, aliás, fiz 3 cursos de pós-graduação em psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, ela vai estudar uma série de abordagens que incluem diferentes tradições de sabedoria antigas, algumas milenares. E aí temos o budismo, o taoísmo, né? Temos os índios americanos, que é uma cultura antiga também, o sufismo, o cristianismo e por aí vai, tá? E também as culturas indianas, que nós sabemos que a Índia é a cultura... Na Índia estão as culturas mais antigas do mundo, tá? Então, o que ocorre é que a ansiedade não é um problema recente. Existem estatísticas que dizem que a ansiedade ela atua sobre 7 a 10% das pessoas no Brasil. Mas nós sabemos que a ansiedade ela está presente na vida de todas as pessoas, em maior ou menor grau. Até porque a ansiedade ela não é uma condição patológica, não é uma condição negativa por si mesma. Numa certa medida, a ansiedade ela é necessária, está ligada ao nosso instinto de preservação, tá? Então, é a ansiedade que nos faz com que ficamos sobressaltados e preparados para lutar ou fugir diante de um perigo, tá? E, evidentemente, que esse perigo pode ser real, iminente, ou, como eu disse antes, ele pode também ser imaginado. Muitas vezes a pessoa tem medo de coisas que não se justificam, né? E aí existe uma série de distúrbios ligados à ansiedade. Em casos mais graves, a ansiedade precisa ser tratada com medicamentos, tá? E, então, é uma situação que precisa da consulta com o psiquiatra. Porém, em muitos outros casos, não é necessário. O psicólogo ele vai poder trabalhar com isso e, independente da pessoa estar tomando uma medicação, a pessoa precisa conscientizar o que é que lhe causa ansiedade. Aí vem a importância do autoconhecimento, né? A pessoa perceber o que lhe causa desconforto, o que lhe tira do centro, o que faz com que o seu pensamento fique muito focado no futuro, ligado principalmente ao medo, ao desconforto, que
está associado à ansiedade. A ansiedade se associa muito a estar esperando algo que pode não dar certo, né? E então é sempre isso envolve uma comoção do organismo também, tá? E envolve uma série de atitudes, como o perfeccionismo, como a pessoa exigir demais de si mesmo, um excesso de crítica, irritabilidade e assim por diante. E se alguém quiser interagir, pode ficar à vontade. Eroni, me ouvindo tu falar, me ocorreu aqui, a ansiedade, ela é relacionada com a síndrome do pânico ou a síndrome do pânico causa ansiedade? Na verdade, as duas coisas estão presentes. Eu vejo a síndrome do pânico como uma exacerbação da ansiedade. Quando a ansiedade está muito intensa, então ela pode evoluir para a síndrome do pânico, tá? Que é um momento que a pessoa fica, quer dizer, o seu sistema entra em pane, né? E normalmente, como eu disse, a ansiedade tem uma condição que é natural, ligada ao instinto de preservação, mas ela pode chegar num nível tóxico quando ela tem um domínio, ela começa a atuar sobre a pessoa de uma maneira, digamos assim, muito forte. Então, ela começa a ter uma série de alterações físicas, emocionais e também relacionais. A pessoa começa a ficar mais agressiva, começa a ficar mais hipervigilante, né? E quando essa ansiedade, então, podendo ser generalizada ou específica, ela evolui, aí ela pode chegar, então, à síndrome do pânico. Agora, existe também um outro tipo de ansiedade, que é ansiedade sagrada. Muitos não ouviram falar da ansiedade sagrada, mas a ansiedade sagrada, ela está relacionada àquele impulso de crescimento constante, aquele impulso que nos leva a querer sempre a transcendência, a buscar um sentido e um propósito da vida, certo? Então, a ansiedade, ela tem um momento que ela se conecta com a nossa essência, mas aí ela deixa de ser patológica para ser justamente uma conexão com o mundo dos estados ampliados de consciência e da meditação, né? E aí, a meditação, mesmo que a pessoa esteja fazendo uma terapia, a meditação ela vai se tornar uma alternativa preventiva e também curativa. E como é que nós podemos definir a meditação? Eu sei que a Ananda Marga, que é uma instituição internacional, pratica alguns tipos de meditação. Existem muitos tipos de meditação, mas a meditação mais essencial eu considero como o que se chama no yoga de Vipassana. O que é o Vipassana? É um processo de observação, de auto-observação, onde a pessoa foca a sua atenção no pensamento, observa o seu pensamento, ela observa a sua atitude mental, ela observa as suas emoções, observa também a sua fisiologia. É um processo onde um nível mais profundo de consciência passa a ser o observador, tá? Passa a ser o observador de si mesmo. Aonde a pessoa, então, vai observar e perceber, inclusive, suas próprias intuições. E existe uma diferença entre controle mental, onde a pessoa busca esse controle de pensamento, e existe a meditação onde ela vai procurar observar-se sem julgamento, tá? Observar-se sem procurar controlar a mente. Mas na medida que ela se concentra na meditação, na respiração, isso se torna mais fácil. Agora, existem vários tipos de meditação onde você se concentra no mantra, que também é uma maneira de neutralizar o excesso do diálogo interno, né? E a meditação, ela é um método
desenvolvido, então, por muitas tradições, muitas religiões fazem uso da meditação. É importante diferenciar, né, a meditação de um estado de contemplação, quer dizer, não deixa de ser uma forma de meditação, mas ela é diferente também da reflexão. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu vou meditar sobre o amor, vou meditar sobre relacionamento. Na verdade, eu entendo que ela está refletindo, né? Então, sobre aqueles temas, né? E a meditação eu entendo assim como sendo um estado de autopercepção, onde a pessoa se coloca no momento do aqui e agora, né? Então, ela naturalmente vai ajudando a tirar da mente ocupações do futuro ligadas à ansiedade, né? E a meditação, ela pode ser, a pessoa pode começar a meditar com poucos minutos ao dia. E ela pode ir ampliando, tá? E existe um gráfico que eu gostaria de mostrar, que vai mostrar as ondas cerebrais. Então, aqui você pode ver os benefícios da prática do relaxamento consciente, que são os mesmos da meditação e auto-hipnose. Assim, aqui nós vamos mostrar o quê? Vamos mostrar as ondas cerebrais. Existem as ondas beta, que são mais comuns, né? Elas estão ligadas a um estado de alerta baseado nos sentidos. Então, é um momento em que você está falando, está agitado, com medo, com raiva, com estresse. E isso aqui essa imagem que representa as ondas do eletroencefalograma, tá? De uma forma simplificada. Então, existem sim algumas ondas acima de 27 ciclos, quando a pessoa está super excitada. Mas as ondas, normalmente, no dia a dia, são as ondas beta. Bem, quando a pessoa começa a adormecer ou começa a relaxar, ou entrar num estado de meditação, ou mesmo auto-hipnose, aí ela entra nas ondas alfa, né? É comum a expressão, as pessoas dizem, fulano está em alfa, né? Pois é quando o cérebro está funcionando de 8 a 12 ciclos. É importante que nós, né, compreendamos que o cérebro da pessoa não funciona nas ondas alfa ou nas ondas beta, nas ondas delta sozinho. Todas essas ondas acontecem ao mesmo tempo. No entanto, existe um tipo de onda cerebral que vai predominar. Quando predomina, então, as ondas alfa, a pessoa, então, ela tem uma conexão maior com estados de criatividade, de intuição, sonhos. Ela tem a memória ampliada, isso se observa também na hipnose, né? E ela aprende mais com menos esforço nesse estado. Tem, inclusive, alguns métodos de aprendizado acelerado que usam esses recursos, né? E quando a pessoa está nesse estado alfa, a gente pode dizer que a pessoa está no estado de fluxo, tá? Então, ela produz mais. E, nesse estado, ela vai ter emoções mais positivas, ligadas à tranquilidade, à paz, ao amor, à alegria, estados de conexão com as outras pessoas. Então, sempre que a pessoa conseguir se colocar nesse estado alfa, ela vai produzir mais, tá? Então, existem, inclusive, como eu estava falando, métodos de aprendizado acelerado, onde se percebe que a pessoa amplia a sua capacidade, a sua performance, né? Agora, num nível mais profundo, existem as ondas delta, de 4 a 7 ciclos, onde ocorre um sono muito profundo, sem sonhos. A hipnose ela é mais profunda, né? E aí se pode também fazer todo um processo de anestesia. Então, sob hipnose profunda, nós sabemos que é possível a pessoa ela passar
por uma cirurgia sem sentir dor, ou sentindo a dor de uma forma muito suportável. Nós sabemos que os esquimós, eles têm um autocontrole muito grande da mente e do corpo, e eles chegam a alterar cerca de 5 graus, quer dizer, onde o frio é muito intenso, eles conseguem aquecer o seu corpo cerca de 5 graus. Evidentemente que todo esse autocontrole e a meditação, ela acontece a partir de uma disciplina, de uma continuidade, onde a pessoa vai habituando, inclusive, o seu sistema nervoso, né? Bom, existe um estado onde as ondas cerebrais funcionam num nível muito mais baixo, que é as ondas teta, né? Então, estado de coma suficiente para sobreviver. E eu falei antes que existe o estado gama, que é acima do beta, onde a pessoa entra numa superaceleração. Bem, isso digamos assim, é a representação, isso que nós vimos agora, é a representação, então, de um estado, né, onde se consegue medir as ondas cerebrais. Mas eu gostaria que se tu pudesse explicar ali do slide da música barroca e Sim. estava escrito ali. Não, só para ouvindo a música, ela ajuda a diminuir as ondas, é isso? A música barroca, ela vai atuar no cérebro equilibrando o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? E o hemisfério direito e esquerdo, então, nós sabemos que o hemisfério direito está mais ligado à intuição e à emoção, e o hemisfério esquerdo mais à razão e aos sentidos externos, né? A música barroca, ela é feita dentro de uma frequência de 60 batidas por minuto. E isso vai induzir o coração a basicamente a mesma frequência de 60 batidas por minuto, e isso por si só vai produzir um estado que também é chamado de coerência cardíaca, né? Um estado onde as ondas cerebrais elas vão funcionar predominantemente no estado alfa, e isso vai gerar um estado de bem-estar, de harmonia, de emoções confortáveis e positivas, né? Então, a música barroca, isso foi observado na Bulgária, por Lozanov, que é um estudioso, estudou por muitos anos, e ele percebeu que a música barroca, na sua maior parte, ela tem essa frequência de 60 batidas por minuto. Agora, hoje, se produz outros tipos, institutos de musicoterapia, produzem hoje outros tipos de música também com essa intenção de estimular as ondas alfa, né? E nós sabemos também que os sons da natureza, então, o som da água corrente, sons do mar, dos pássaros, são sons que estão na nossa memória ancestral, né? E funciona como âncoras que nos puxam também para um estado de serenidade e tranquilidade, né? Então, assim, são coisas que nós podemos preparar. Nós sabemos também, quando você escolhe um lugar para meditar dentro de casa, sempre o mesmo lugar, você coloca ali um incenso, né? Aí usa como âncora aromas, né? Você vai criar um ambiente mais positivo, a pessoa pode utilizar símbolos associados à transcendência, ao sentido de harmonia, né? Tudo isso vai criar um bom ambiente, um ambiente que a pessoa se sinta segura e confortável, né? Então, agora, quando a pessoa aprende a meditar, ela consegue fazer uma meditação numa rua muito barulhenta. Eu, quando estive na Índia, eu pratiquei muitas meditações assim, em parques, em lugares muito serenos. Mas os estados de maior profundidade de meditação eu consegui dentro de um trem em movimento, onde eu tive estados de consciência assim, os mais elevados que eu tive quando eu estive na Índia. E isso me impressionou muito. Então eu percebi que você desenvolve com o tempo uma capacidade de neutralizar o barulho, estímulos,
né? Às vezes, uma voz alta ou alguma coisa que irrita a pessoa, ela pode aprender a neutralizar, né? E aí nós podemos utilizar uma série de recursos da programação neurolinguística, da hipnose, para... Hoje existe o Mindfulness também, que é uma tecnologia mais recente, mas que persegue justamente esse estado de tranquilidade, de fluxo, de neutralidade. Agora, você veja que existem métodos de meditação, como o Thich Nhat Hanh, né, que é um vietnamita. Ele desenvolveu um método de meditação onde ele ensina a meditar caminhando, né? E não só meditar caminhando, então ele vai sincronizando. Então, nas práticas dos trabalhos que nós fazemos junto à natureza, quando eu faço alguns encontros, né, a pessoa se concentra. Quando inspira, dá um passo com o pé direito. Quando expira, com o pé esquerdo, por exemplo. Ela vai sincronizando e vai entrando num estado de sincronia e sinergia, né? E o Thich Nhat Hanh também, ele tem um texto muito conhecido, onde ele fala de lavar a louça. É muito interessante, ele vai descrevendo lavar a louça e ele vai dizendo que qualquer coisa que você faça, se você está inteiramente atento a si mesmo, aquele momento, sem deixar sua mente viajar para o futuro ou viajar para o passado, está realmente intenso, ele coloca que você pode meditar fazendo, basicamente, qualquer coisa. Principalmente quando não é alguma coisa intelectual, que já envolve mais a pessoa, mas quando ela está caminhando, fazendo trabalho junto à natureza, ou mesmo no seu dia a dia, ela pode estar mais ou menos consciente. Por favor, Namaskar, tudo bem? Me chamo Dinabando, Dinar, aqui de Belém. Assim, é um pouco intrigante isso, né? Então, assim, eu estou na yoga já faz um tempo, assim, eu sou Nanda Marg, né? Estou na Nanda Marg há 20 e poucos anos, mas fui da Raja Yoga. E assim, eu fico um pouco intrigado assim com esse, quando diz assim, eu tenho ouvido pessoas falar e até me perguntarem se é possível uma pessoa meditar fazendo corrida, caminhando, e assim, agora eu estou ouvindo essa história aqui. E aí, assim, eu pergunto se realmente é possível a pessoa desenvolver a concentração diante dessas atividades, se a pessoa tiver realmente... Porque os sentidos estão totalmente atentos, estão ligados, os olhos, o olfato, tudo. Então, assim, como é que é possível realmente uma pessoa conseguir meditar, conseguir concentrar a mente nesse estado que você estava agora falando? Muito bem colocado, Dinabando, né? Na verdade, assim, a melhor maneira de colocar não é propriamente meditar. A pessoa pode ter uma atitude meditativa enquanto ela se ocupa de outras coisas. Eu acho que assim fica melhor, não é? Então, ela pode fazer essas outras coisas numa atitude meditativa. Eu acho que aí fica bem colocado. Porque as palavras que nós usamos não são a coisa, né? E por isso que é bom a gente falar em grupo, porque esse ajuste é necessário, né? Sim. Eu acho também que é bem como tu falou, atividades não intelectualizadas e como lavar louça mesmo. Então, aí, claro que é um desafio a pessoa, a tendência, fazendo qualquer coisa, é a pessoa se distrair. Mas esse exercício de trazer a atenção para a respiração, trazer a atenção para o momento, ele é um exercício meditativo, tá? Então, repetindo o que eu estava dizendo, assim, mais do que meditar fazendo outras coisas, a pessoa pode fazer outras coisas dentro de uma atitude meditativa. Muito bem colocado. Eu sou Titi Irixá daqui de Belém também, e eu me lembrei, assim, puxando para a prática, né,
Tipo assim, quando a gente faz Tai Chi Chuan, ou até mesmo um Kung Fu, né? Que a pessoa precisa estar presente. Eu nunca fiz Kung Fu, mas eu já fiz Tai Chi Chuan. Sim. E eu me lembrei disso. As suas palavras me lembraram essa experiência. Perfeito. E também me lembraram quando, assim, quando eu precisava escrever muito, precisava ter inspiração para escrever, eu também entrava numa situação assim de parece que eu esquecia o resto do mundo e eu mergulhava só naquilo. Eu sei que você falou que você excluiu a parte atividade intelectual, né? Mas sei lá, eu me lembrei também dessa experiência. Eu acho que ela não se exclui completamente, porque eu também, muitas vezes, eu estou escrevendo e começa a como que acender luzinhas, né? De vários insights ao mesmo tempo. Então, Insights, se a pessoa às vezes parece que não é nem a gente que está escrevendo. Exatamente. Tem uma hora que parece que não sou eu que estou escrevendo, que a coisa começa a fluir. Perfeitamente. Então, eu me lembrei agora, disso. Esse estado de fluir entra em contato com aquilo que nós falamos do estado de fluxo, né? É um estado de fluxo. Existe até um nome em inglês chamado flow, né? Onde a pessoa parece que ela faz sem esforço aquilo que ela está fazendo de uma forma abundante, de uma forma prazerosa, né? Agora, de fato, eu vejo que dependendo da atitude intelectual, ela pode acontecer também esse processo de autoobservação enquanto você vai fazendo, né? Porque existem algumas técnicas terapêuticas onde a pessoa ela escreve, enquanto ela está escrevendo, né? Ela vai observando o que vai fluindo. Assim, há muitos anos atrás, teve um período que eu começava a escrever à meia-noite e amanhecia o dia escrevendo. E sobre temas internos, assim, e isso é um estado que eu diria assim que a pessoa está numa atitude meditativa. E quando a gente fala atitude meditativa, quer dizer assim, está numa atitude de autoobservação, uma atitude mais consciente, né? Então, essa consciência do que se passa nos diferentes níveis do pensamento, porque tem diferentes níveis do pensamento, né? Você pode fazer uma ligação entre ideias, você pode fazer um julgamento, você pode fazer ter um conceito prévio sobre alguma coisa, você pode estar com a mente mais aberta, tem muitas formas. Mas, de fato, então, seja o que for que nós estamos fazendo, a gente pode fazer de uma forma mais consciente ou menos. Mas em muitas atividades intelectuais, a pessoa muitas vezes tende a se envolver com o processo de pensamento e a pessoa perde a noção de que ela não é o pensamento. Como muitas filosofias indianas colocam, né? Eu não sou o pensamento é apenas um processo. Então, a pessoa conseguir ter essa abstração, essa observar a si mesmo, essa capacidade de observar a si mesmo, como que um certo distanciamento do ego, né? E aí a pessoa pode observar até mesmo as funções do ego, né? Ela pode observar o quanto ela está tendo um pensamento egoísta, o quanto ela está olhando de uma maneira mais ampla, né? Então, essa atenção, a consciência, a gente divide a consciência em vários aspectos, como emoção, como intuição, como a atividade cognitiva, a atenção aos sentidos, a nossa atenção ao equilíbrio do corpo também, né? E tudo isso são sentidos, porque a tendência é a gente prestar atenção nos sentidos como se fosse só visão, audição, tato, olfato e gustação. Mas se você fechar os olhos e começar a lembrar de alguma coisa, você já está numa visão interna, né? Se você, de repente, começar a lembrar de uma voz, é uma audição interna. Você pode lembrar de um aroma ou de um paladar, né?
Agora, nós temos um sentido também em relação ao que estamos pensando. Nós temos um sentido em relação a perceber as nossas emoções. Nós temos um sentido do equilíbrio. Se você está balançando numa rede, né? E eu tenho uma cadeira que uso aqui para hipnose, onde eu movo a cadeira lentamente, e isso ajuda a induzir um transe, porque a pessoa ela vai sendo influenciada pelo seu sentido do equilíbrio. E Rudolf Steiner, tá? Ele coloca que nós temos alguns sentidos também, nós temos um sentido da percepção do outro, né? Principalmente quando estamos próximos, a gente sente como é que o outro está. Então, veja bem, a meditação ela vai observar todo esse processo. E quando a gente conhece os sintomas da ansiedade, daí a gente começa a se perceber quando está mais ansioso, se perceber quando está mais tranquilo. Tá? E o ato de auto-observar-se é sempre um treinamento para a meditação. E é muito interessante. Aí a pessoa diz assim, eu quero ficar sem pensar em nada. Aí a pessoa fica prestando atenção, daqui a pouco ela diz assim, consegui, não estou pensando em nada. Já pensou, né? Então, é um desafio constante. E nesse desafio influenciam, por exemplo, no nosso metabolismo, influencia o nosso bem-estar geral, o quanto a gente faz de exercício ou não. Né? Na verdade, nós somos um holos, daí vem a coisa da visão sistêmica, holística, né? Nós temos muitos aspectos. E algumas pessoas não começam a meditar porque elas imaginam que precisa ter 1 hora. Eu, quando cheguei na Índia, isso em 89, eu estava acostumado a fazer meditação de 5, 10 minutos, né? Aí fui visitar uma amiga, ela tinha um relógio, um cronômetro. Ela disse, daqui 1 hora a gente conversa, bateu em cima do relógio. Aquela hora demorou a passar, né? E é interessante, o tempo ele passa muito rápido quando a gente está envolvido com algo, está numa boa companhia, né? Está num momento agradável. Agora, quando você está esperando algo, que você está impaciente, demora muito. O Einstein dizia assim, para conhecer a teoria da relatividade, experimente sentar em cima de uma chapa quente. Você vai ver como, num segundo, parece que se transforma em horas, né? Então, a meditação ela vai mudar a percepção do tempo, assim como a hipnose. Muita coisa que acontece na meditação acontece na auto-hipnose também, e tem assim tem alguns cursos que eu dou onde a pessoa com a auto-hipnose ela se prepara para ter essa atitude mais neutra de auto-observação e meditação. E uma coisa que acontece à medida que a pessoa vai praticando a meditação, vai aumentando a consciência da emoção e o autocontrole. Tá? O autocontrole vai se tornando gradativamente mais fácil e a pessoa vai entrando num estado de leveza, de tranquilidade. É claro que na medida que a meditação vai acontecendo, a pessoa vai se dando conta de mágoas, vai se dando conta de culpas, vai se dando conta de tarefas inacabadas, tá? Ela vai se dando conta de coisas que ela mesma prometeu para fazer a si mesma e ficou para trás. Né? E nós sabemos pela Gestalt terapia, uma das causas da neurose, conforme a Gestalt vê, é a pessoa ficar presa em coisas que ela não concluiu. Né? Então, por isso é importante, né, alguns rituais. Quando você chega num grupo, você cumprimenta as pessoas. Quando você sai, você se despede. De repente, uma pessoa sai no meio do grupo e não diz nada para ninguém, né, mexe com todo aquele grupo. Então, a pessoa ter essa introdução, assim como um relacionamento, dá um bom fechamento num relacionamento. Está fazendo uma terapia, dá um bom fechamento naquilo, porque senão ela vai acumulando coisas que ficaram mal resolvidas, que ficaram inacabadas. Né?
E eu vejo assim que não existe uma única forma de meditar. Tem várias instituições espiritualistas, né, com rituais diferentes, várias escolas também religiosas, né? Vou ler o que a Thelma está dizendo. O estado mental também influencia na qualidade da meditação, com certeza. Posso ter uma meditação ótima em 10 minutos, perfeitamente, Thelma. Em outra, de 30 minutos, chegar ao final com a sensação de que estava arrastando um monte de tranqueira. Sim, isso também é verdade na psicoterapia. Lacan, por exemplo, ele tinha um jeito diferente de trabalhar, e aí Lacan, em vez dos 50 minutos tradicionais, da maior parte da terapia, ele dizia que uma terapia poderia levar 3 horas ou 10 minutos. Daí, quando chegava assim, numa conexão, num sentimento de unidade, ele encerrava a terapia, às vezes com poucos minutos, e às vezes com muitas horas. E eu tenho essa sensação, às vezes, quando eu estou atendendo uma pessoa, chega nos 50 minutos e eu estendo, porque eu vejo que às vezes está terminando a sessão, mas aí que a pessoa expande a consciência, aí que ela consegue conectar. Então, em alguns momentos, a gente expande, né? E muitas vezes eu percebo assim que se cortar naqueles 50 minutos, eu uma vez fiz uma terapia com uma grande terapeuta, muito boa, mas quando chegava nos 45 minutos, ela cortava minha frase ao meio. Né? Então, é interessante isso, a gente se permitir expandir em alguns momentos do tempo, e é isso mesmo que a Thelma colocou. A qualidade é mais importante que a quantidade. Agora, a quantidade também é importante, mas, então, a meditação, ela parece muito difícil para algumas pessoas, porque ela está muito associada a rituais, às vezes, religiosos ou espiritualistas. Existem alguns métodos, né, mais modernos que procuram ver a meditação apenas como um processo neurológico, né, de uma maneira assim, a mindfulness, por exemplo, procura simplificar, tá? De acordo assim, de maneira que a pessoa não precisa estar associada a um ritual budista, associada a um ritual cristão, a outro ritual. Ela vai buscar a essência disso, né? Mas existem muitas maneiras de compreender a meditação, porque cada um tem uma maneira de compreender, muitas vezes, alguns processos, né? E tem também o jeito que a pessoa assimila, assim como a comunicação. Cada pessoa vê e percebe de um jeito. Alguém ia falar? Eu queria que você falasse um pouco dessa concepção oriental e ocidental, né? Porque a gente compreende as coisas de uma maneira muito diferente dos orientais, né? A maneira deles perceberem, a maneira deles experienciarem, vivenciarem é bem diferente. E a outra questão é uma questão assim que também ouço muito. Tem muitas coisas que me incomodam, porque as pessoas dizem assim, às vezes tu está olhando um palestrante, uma pessoa, uma instrutora de yoga, um professor de meditação, e a pessoa diz assim, agora vamos esvaziar a mente, sabe? Vamos esvaziar. Aí eu fico intrigado, porque isso é impossível. É uma coisa impossível. Parar de pensar é uma coisa impossível, sabe? Então, assim, eu não tenho que ficar lutando com meus pensamentos. Eu tenho, quer dizer, por isso, por isso que nas tradições yoga, nas grandes tradições, você tem uma técnica, você é iniciado e você recebe um mantra que vai te ajudar nesse processo. Entendeu? Concordo, então, eu também vejo dessa forma. Eu também vejo que o nosso processo de pensamento se diz que nós temos... É difícil contar o número de pensamentos, mas as pessoas falam, assim, estudiosos, em 50 mil pensamentos por dia e tal, né? Então, sei lá quantos, né? Se é mais ou menos. Mas a verdade é que existe um fluxo contínuo. Então, eu vejo que mais do que parar de pensar é nós abstrairmos e focarmos a nossa mente. Agora, em alguns momentos,
eu tive essa sensação, foram poucos momentos e raros, a sensação de não estar pensando, pelo menos cognitivamente, né? Estado de consciência mais pura. Então, isso, mas eu digo que é raro e não está tão assim no nosso controle. Eu também acho que o esvaziar a mente é mais mito do que algo assim totalmente realizável, né? Então, eu acho que na medida que eu concentro a atenção num processo, por exemplo, biológico, a respiração, eu não posso respirar no futuro, né? Eu volto sempre para o momento presente. E eu acho que é como as ondas cerebrais, né? Existem ondas cerebrais que acontecem ao mesmo tempo. Você está com ondas alfa predominante, mas ao mesmo tempo as ondas beta e teta, elas existem ao mesmo tempo, tá? Mas você vai focar a atenção mais numa coisa. E tem momentos, assim, eu tive alguns momentos, como eu falei, num trem, uma viagem de 31 horas, quando eu estava indo para Madhuban, no norte da Índia, onde tem a Raja Yoga, né? E naquela viagem de 31 horas, teve um momento assim que parece assim que eu experimentei uma sensação de abstração completa, um estado de plenitude que eu não tinha sentido ainda. E quando eu estava fazendo os exercícios, não acontecia. E naquele momento, no meio do barulho, no meio de mais de 40 pessoas dentro de um vagão, exatamente, eu entrei num estado assim de fazer parte de tudo. O mais interessante foi que eu entrei num êxtase e 5 minutos depois todos se levantaram e começaram a falar de uma forma entusiasmada, como se algo diferente estivesse acontecido, sendo. E só que eu não entendia porque era outra língua, né? Tinha até um amigo tinha um casal de Belo Horizonte que estava no mesmo vagão. Mas naquele momento eu perdi a consciência de onde eles estavam e eu percebi que as pessoas levantaram e entraram todos num certo êxtase também, né? Então, até hoje, eu não sei se o êxtase já estava marcado para acontecer uns minutos depois, eu senti um pouco antes, ou se teve alguma relação causal. Mas são coisas... Ou se ia algum guru dentro do vagão, né? Sei lá. Mas eu sei que foi muito interessante, porque naquele momento que eu senti aquele êxtase, que eu considerei até aquele momento a experiência mais rica, mais transcendente que eu tinha, que eu parecia fazer parte de tudo, entrou uma sensação de bem-estar e harmonia profunda, de bem-aventurança, vamos dizer assim. E aí, 5 minutos depois, pelo que eu pude ver, parecia que isso aconteceu com todo mundo, né? Então, ao longo de muitos e muitos anos fazendo trabalhos assim ligados à auto-hipnose, não necessariamente com esse nome, e a meditação, a gente experimenta, em alguns momentos, uma expansão de consciência muito grande. E a gente sabe que no nosso cérebro existem algumas substâncias que levam ao êxtase, como a dimetiltriptamina, por exemplo. É uma substância que, em alguns momentos de meditação, ela parece que inunda o corpo e a pessoa entra num estado de bem-estar. Claro que isso vai aumentar os níveis de dopamina, de serotonina, como a neurociência estuda, né? Então, existe uma relação, assim, profunda, porque hoje existe uma série de laboratórios pesquisando, né, essa relação de produtividade e meditação, assim como budismo e neurociência. E se percebe que as grandes tradições vão numa direção, digamos assim, as grandes tradições religiosas, espiritualistas, elas vão numa direção que a neurociência hoje percebe como uma sensação, uma condição de alto nível de consciência que melhora, que facilita a performance, né? E nós sabemos também que o atleta, ele chega num momento que ele está dando o máximo de si no corpo, tem um momento que produzem-se hormônios, como a dopamina, né? Como a serotonina, chamados hormônios do bem. Então, chega num momento assim que ele entra num estado de êxtase, de bem-estar.
né? Então, é muito interessante que a pessoa, digamos assim, ela pode ir desenvolvendo no seu dia a dia também formas de entrar em estados mais conectados. Uma pessoa que cuida de um jardim, minha mãe cuidava muito de um jardim, sempre estava envolvida com flores, né? E eu percebia que quando ela cuidava das flores, ela entrava num estado assim diferente, estado muito rico, né? Então eu associo muito a espiritualidade com o florescimento, né? Florescimento da nossa essência. Nós podemos fazer uma analogia com semente, né? E é um processo de ir se abrindo. Eu acho que muita gente confunde a própria espiritualidade com um processo de superintelectualização. Então, estudar a filosofia, a própria espiritualidade, não é a espiritualidade em si. Mas o conhecimento, ele pode auxiliar muito. Eu penso que ele auxilia muito no processo da meditação. Não sei se isso faz sentido, porque eu não coloco essas coisas como verdade, mas com a minha percepção ao longo do tempo, tendo participado de muitas. Eu participei, quando entrei aos 15 anos, eu tive uma experiência muito interessante. Eu tinha um laboratório de química, né? E eu ia fazer 14 anos, e uma irmã minha me perguntou assim, o que você quer de aniversário? E eu estava fascinado com com a astronomia e as histórias daí da Lua, e eu pedi, eu quero um telescópio. Bom, ela foi até uma livraria, não encontrou telescópio, mas trouxe um microscópio. Bom, aí eu pensei, bom, assim como é em cima, é embaixo, né? Dizia o Hermes Trismegisto. Eu comecei a olhar no microscópio e comecei a ver o movimento das células, e eu entrei num êxtase. E aí eu me perguntei assim, mas que força é essa que organiza o universo inteiro? E no momento que eu olho para dentro de uma célula, eu vejo essa mesma força atuando, e eu ouvi uma voz, que eu não sei se veio de dentro, de fora, claro, foi interna, né? Mas a voz disse assim, é a consciência. Disse, pô, mas então quer dizer que não importa em que tempo eu viva, aonde eu esteja, o que eu esteja fazendo, o que importa, o mais essencial é a evolução da consciência? E eu ouvi aquela voz de novo, Então eu disse, então eu encontrei a minha missão. O melhor que eu tenho que fazer na vida é dedicar a minha vida à evolução da consciência. E aí foi interessante que era um grande laboratório que eu dei de presente para todos os meus sobrinhos nos próximos meses. Eu sentei na outra sala vazia, na frente de um espelho, de uma escrivaninha onde eu meditava, e disse assim, agora o laboratório sou eu. E comecei a fazer meditação, auto-hipnose. Ali na época eu ganhei da universidade, na época, a FIDENE, que hoje é Unijuí, né? Um curso de 40 horas de hipnose para psicólogo que foi dar lá. E eu nunca mais parei, né? Logo eu passei a estudar aí em congressos e convenções, no caso da Ordem Rosa Cruz, que apresentava uma integração de ciência, arte, filosofia e mística, né? Conexão com a espiritualidade. E logo me direcionei, então, para o curso de psicologia. Teve uma pessoa que disse, olha, se tu fizer medicina, eu te pago a faculdade. Eu digo, não, já decidi, vou fazer psicologia. Né? Então, aquilo cresceu. Eu trabalhava no Banco do Brasil, comecei a trabalhar aos 15 anos no Banco do Brasil, e, na época, com 15 anos, entrei num grupo de jovens. E aí nós fizemos um teatro durante 3 anos sobre a vida de Jesus, com 32 figurantes. Então, imagina o cabeludão, né, barbudo, na época. Mas, assim, então a minha vida, ela toda teve sempre voltada. Aí eu fiquei no Banco do Brasil até os 28 anos, quando eu me formei. E 6 meses antes de me formar, eu saí do Banco do Brasil para me dedicar àquilo que eu acreditava mais, né? E aí, logo em seguida, fui à Índia e comecei a desenvolver grupos, ainda antes da faculdade, grupos onde eu integrava Gestalt terapia, técnicas corporais, meditação. Então, de alguma forma,
eu diria assim que eu passei, depois daquela experiência do microscópio e do telescópio, passei a me dedicar ao estudo da consciência, né? E hoje eu já atuo há muitos anos em empresas, o curso de formação em neurolinguística, hipnose, renascimento é uma técnica que eu me aperfeiçoei muito, estou preparando uma formação em renascimento, onde utiliza muito do que vem do yoga também, a respiração de uma forma intensa para expandir estados de consciência, tá? E nós lançamos há pouco tempo um curso chamado Vencendo a Ansiedade e Fortalecendo o Equilíbrio Emocional. Até vou pedir que a Lisete coloque aí o link, né? E esse é um curso que nós lançamos, né? E aonde eu procuro ajudar a pessoa no processo de meditação, o uso em alguns momentos, em algumas das lições da neurolinguística, da auto-hipnose. Aí tem uma técnica da acupuntura sem agulhas, que é o EFT, onde a pessoa toca em determinados pontos e começa a fazer uma assimilação de determinadas situações do que ela está pensando e sentindo, né? Então, ela vai fazendo toda uma ressignificação. Então, eu combinei vários métodos nesse curso que nós lançamos há alguns meses, né? Fortalecendo, vencendo a ansiedade, fortalecendo o equilíbrio emocional. Mas, então, eu vejo assim que, como é que eu me sinto hoje? Não me sinto um expert em meditação. Acho que tenho muito a aprender. Tenho uma curiosidade infinita, assim, no sentido de conhecer novos métodos. Cada ano, eu diria que eu conheci... Na pós-graduação, eu fiz 3 pós-graduações de psicologia transpessoal, 3 anos cada uma, onde nós estudamos uma das tradições e práticas e técnicas, né? Fiz na Unipaz 2 e na Sociedade Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal também. Então, para mim, a essência do que nós somos, do que nós podemos ser de melhor, ela se liga nesse processo meditativo. Agora, algumas pessoas não conseguem meditar. Elas precisam do auxílio de um psicoterapeuta. Ou então de um mentor que já está caminhando na meditação há mais tempo. Tá? E eu lembro de uma história que eu conheci de um senhor que acompanhava sua mulher em aulas de meditação. E foi no tempo da Unipaz, né? E aí eles contaram essa história do cara que ele sempre chegava, deixava a mulher entrar, então, na prática, ele ficava do lado de fora. Mas um belo dia caiu uma chuvarada, que ele não teve alternativa senão entrar e acompanhar o processo. Bom, na próxima, ele ia às terças-feiras, a esposa não foi, mas ele foi. E aí eles estavam se separando, ela passou a ir às quintas e ele às terças. Aí o mestre chegou e chamou ele. Mas me conta uma coisa, você não queria nem entrar. E agora a tua esposa não está vindo e tu passou a vir? Como é que é isso? Ele disse, não, aquele dia que eu sentei e assisti a aula, eu voltei para casa e podia ir buzinas e chuva e tal, e eu simplesmente nada me incomodava. Eu sentia uma paz assim, que aí, não, esse negócio aí tem algo diferente. Aí eu voltei. E aí, depois de um tempo, ele passou a dirigir o Centro Budista de Porto Alegre. Né? Então, é interessante, né? Depois de muitos anos, assim, foi onde ele entrou na meditação. Então, eu acho que tem que acontecer algo de dentro para fora nesse processo. E algumas pessoas se dedicam apenas como uma técnica. E muitas vezes você buscar a meditação ligada a um conhecimento espiritual, né? Quando a pessoa vence os dogmas da sua religião e ela vai buscar, digamos, porque às vezes a pessoa está dentro de um catecismo e não sai daquilo. Ela vai buscar, vai conhecer outras coisas e ela vai começando a perceber que existe
Existe, assim, toda uma ciência espiritual. Isso dá um sentido que conecta a pessoa, ela vai obter melhores resultados do que estudar a meditação só de uma forma técnica. Não sei se isso faz sentido, Prakash, tá? Mas parece que o fato de ter um conhecimento, de ter uma sensibilização e de ter um efeito nas nossas relações, de ter um efeito sistêmico na vida, onde a pessoa começa a organizar a sua vida. Porque a pessoa que pratica a meditação, ela começa a organizar até mesmo as finanças, né? Ela começa a se tornar mais minimalista. Ela vai buscar uma conexão com o essencial, com uma certa ordem. Essa necessidade de ordem, ela vai aumentando na medida que a pessoa vai meditando, né? E a disciplina, né? Isso. Eu gosto de pensar na disciplina, de uma forma um pouquinho diferente. Eu digo assim, disciplina. Né? Disciplina. Ou seja, dar disciplinamente. Sim. Vê que fica parecido, né? Mas dá para ver que... Né? E Sim, a disciplina, ela é vista, muitas vezes, com uma certa bronca, porque se a pessoa tem qualquer problema com a autoridade, ela vai achar a disciplina como algo impositivo. Mas a boa disciplina, que eu penso que o yoga, né, traz muito isso, é uma disciplina que você vai desvendando novos conhecimentos, você vai desvendando o teu mundo interno, você vai desvendando o processo de perceber sua fragilidade, de perceber os seus potenciais, de perceber o próximo passo para chegar numa meta. Então, tudo isso a pessoa vai se transformando à medida que ela vai caminhando para frente, né? Mesmo quando ela está na realização assim de um projeto. À medida que ela vai se sentindo mais competente, que ela vai vencendo os desafios, que ela vai se empoderando, a meditação vai se tornando mais fácil, né? Entende? E o tornar fácil, aliás, tudo, eu vejo que tudo é treinamento, né? Pode ver que as habilidades de uma pessoa que toca um instrumento, de uma pessoa que pinta, não é muito diferente na meditação. Você vai descobrindo nuances, tá? E, às vezes, para você lembrar dessas nuances, você precisa dar um nome. Você precisa transformar isso num conhecimento utilizável. Mas eu gostaria de conduzir uma meditação na parte final, mas eu gostaria de saber um pouquinho o que as pessoas que estão nos assistindo estão pensando, estão sentindo. Se quiserem falar alguma coisa, de repente pode cada um dizer uma frase, alguma coisa assim. Eu vou tomar nota e posso falar alguma coisa em cima. O que vocês acham? Eu queria falar uma coisinha que teve um pouquinho mais lá atrás, você falou sobre os sentidos, né? Da gente sentir para além dos 5 sentidos, da gente sentir para dentro, né? E eu me recordo, teve e já que o tema da palestra é ansiedade, meditação e ansiedade, não é isso? Isso. Pois é, então assim, eu já passei por umas fases assim de transtorno de ansiedade, de depressão, né? E eu me recordo, quando eu estava no doutorado, que era tanta coisa, era tanta cobrança, era tanta coisa na cabeça. Pressão. Pressão, muita pressão. Externa e interna também, né? Oi? A pressão, ela não só é externa, como interna também, a gente se cobrando. Interna também, como você falou no início, de perfeccionismo, de querer fazer as coisas e tal, e querer fazer as coisas bem feitas, mas eu me recordo,
por exemplo, de estar tomando banho e eu me sentir fisicamente cansada, mas por causa do fluxo de pensamento. Sim, já me aconteceu. A minha respiração e o meu corpo estavam exaustos por causa de um fluxo de pensamento extremamente extenuante, assim, muito acelerado, muito intenso, muita cobrança interna, muita coisa. Então, assim, é muito interessante a gente perceber, né? Hoje eu olho para trás e eu lembro que eu me percebia assim, e eu disse, eu preciso sair dessa. Sim. Às vezes acontece durante a pessoa vai dormir, né? E às vezes até está cansada fisicamente, mas o pensamento ele vai. E quanto mais a pessoa vai, o pensamento fica assim sem controle, mais a pessoa vai entrando num desgaste. Então existe uma técnica, né, que eu fui desenvolvendo ao longo de tempo. Quando eu percebo que eu não vou dormir, eu procuro relaxar bastante o corpo, tá? Eu procuro relaxar o corpo e observar, né? Não estou dormindo, aí um pensamento me leva, outro pensamento me leva, mas eu procuro voltar a atenção à respiração. E aí eu percebo que eu tive um período, há uns meses atrás, que eu tive várias noites seguidas que eu não consegui dormir. Mas como eu me relaxava, assim, eu conseguia produzir razoavelmente durante o dia, tá? Digamos assim, como se eu conseguisse descansar uns 70%. Tá? Então, é isso, a pessoa vai descobrindo, vai encontrando o seu jeito de lidar com algumas questões nesse sentido. E eu vejo que a meditação também ela pode funcionar como uma forma de domar as emoções, domar o ego, a gente perceber que a gente não precisa estar sempre certo, que a gente não precisa saber tudo para se sentir bem, não precisa ter todas as respostas para se sentir bem, não precisa sempre conseguir as coisas, quer dizer, lidar com a frustração, a resiliência. Então, eu vejo que esses pensamentos e essas atitudes, essas situações, elas estão associadas. No meu instituto aqui, eu tenho 42 degraus, e em cada um dos degraus está escrito, primeiro, autoconsciência, o segundo, autorresponsabilidade, autoaceitação, e assim vai indo, né? Então, quando eu vou subindo a escada, eu vou prestando atenção e me perguntando. E há momentos que eu percebo que uma daquelas virtudes, daqueles recursos, daqueles valores, é uma coisa que eu estou dando pouca atenção. E o cliente, quando ele chega para a terapia, tem alguns que passam e nem olham, né? Tem outros que falam alto até cada um desses valores, né? Dessas virtudes. Então, isso já mostra um pouco de como é que a pessoa vive a sua vida, né? De uma forma ligada, conectada, atenta, ou de uma forma dispersiva, de uma forma não ligando para nada. Tem pessoas que estão sempre em busca das conexões do sentido das coisas, e outros simplesmente passam meio no piloto automático, né? Então, eu vejo que a meditação ela ajuda a pessoa a sair de uma vida inconsciente do piloto automático e ela tomar mais consciência do que se passa. E tem um exercício que ajuda a pessoa a meditar melhor, que é quando ela vai dormir à noite, ela faz uma revisão do seu dia e se pergunta, o que eu aprendi hoje? O que eu posso fazer melhor? Tá? E ao acordar também, né? Mas muito grato, Thelma. Contribui bastante essas colocações. Tá? Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma colocação? Como eu disse, é um mundo tão amplo e subjetivo que eu não tenho a pretensão assim de saber tudo sobre meditação, mas com a experiência que eu tenho, eu formei algumas percepções, né? Algumas ideias. Agora, uma das coisas que a meditação dá é a capacidade da pessoa se perguntar, será que eu estou certo? Em vez dela entrar num processo assim, porque
maiores mancadas que a gente já pode dar na vida é quando a gente tem certezas absolutas, certezas demais. Eu cometi, eu fiz tomei algumas decisões que não foram legais quando eu achava que tinha certezas demais, em vez de perguntar, de ouvir várias pessoas, né? Então, a dúvida, às vezes, ela ajuda a gente a acertar mais. E há momentos que a gente aprende mais em momentos difíceis da vida. A gente reflete mais. Me parece uma coisa... Então, no processo terapêutico, né, que eu uso muitos diferentes recursos, como a hipnose, o renascimento, a PNL, a neurosemântica, né, que busca o significado. Enfim, a gente usa vários recursos que envolvem tanto o corpo, a mente, quanto a emoção. Agora, o que acontece? Eu sempre procuro levar a pessoa a uma ressignificação daquilo que não ficou tão bem resolvido no passado e um processo de amadurecimento. E é sempre um processo de expansão da consciência, né? E eu vejo que quando a consciência se expande, a pessoa ela vai chegando numa atitude mais compreensiva, mais amorosa, mais integrada, mais ecológica, no sentido amplo, né? Então, eu penso assim, quando eu estive na Índia, tinha um mestre que falava lá, me dizia o seguinte, que os políticos, eles deveriam ser obrigados a, tipo assim, para o cara ser vereador, ele tinha que fazer um curso superior. Para ser prefeito, ele precisava já de uma pós-graduação. E assim ele foi, né? Então, o cara chegar a presidente precisava ter toda uma série de pós-doutorados. Mas aí ele diz, só que a educação deveria ensinar a meditar desde o primeiro dia, praticar desde o primeiro dia. Ou seja, quanto mais a pessoa estudasse, porque a nossa educação ela é muito dissociada, muito cognitivista, muito conteudista, né? E, na verdade, eu vejo que a verdadeira educação deveria incluir a inteligência emocional e espiritual. Tá? Então, essa autoconsciência, esse processo de meditação, porque está implícito no processo de meditação a administração do estresse, a melhoria dos processos emocionais e relacionais também. Ou seja, não é como a pessoa expandir a consciência sem compreender melhor valores, né? E se a educação começasse desde cedo trabalhando isso, eu acho que o mundo poderíamos pensar num mundo melhor. Eu gosto muito da frase do Gandhi que diz assim, sejamos a transformação que desejamos para o mundo, né? Então eu penso que esse pensamento ecológico, mas não só ecológico apenas quanto à natureza, mas da pessoa perceber que tudo que ela faz afeta outras áreas da sua vida, tudo que ela faz também tem um eco, um retorno de outras pessoas para ela. Se trabalhássemos nesse sentido, numa evolução não só intelectual, mas também afetiva, também relacional, também na busca de um sentido para a vida, desde pequenos, desde cedo, a busca também da pessoa empreender mudanças, melhoras, né? Aí nós teríamos uma condição melhor. Não sei se faz sentido para vocês isso. Com certeza. Com certeza, bom. cara. Vamos fazer uma meditaçãozinha para encerrar, então. Agora que eu vi escrever isso aqui, né? Se tu quer falar alguma coisa a mais, Ricardo, ou tem mais que falar? Não, eu gostaria só de complementar que eu concordo contigo, porque, assim, a gente vai dando menos valor para as coisas mais triviais, a gente fica mais seletivo, dá mais valor de ficar sozinho em certos momentos. E eu acho que é muito importante essa dica que tu disse da gente desligar o piloto automático e
e fazer pequenas reflexões de noite, né, antes de dormir, sobre o que eu aprendi hoje, o que eu fiz hoje, o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu sempre digo isso, porque eu gosto de dar o exemplo, né, que eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 20 anos e fraturei duas vértebras da coluna cervical e, e fui vítima do álcool em direção, eu, né? E, e hoje eu vejo a importância disso no sentido de que se eu tivesse parado para pensar o que eu estava fazendo, que eu estava ingerindo bebida alcoólica e dirigindo com muita frequência, talvez eu tivesse me escapado, né, de sofrer um acidente. Então, isso é muito importante a gente fazer essas reflexões. Eu também tive um acidente que eu fiquei assim um ano com o braço amarrado e tudo, e eu percebi claramente que se eu tivesse tido uma administração da ansiedade naquela hora anterior, não teria acontecido. Então, tem aqueles momentos de fuga, né? Bom, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aí, e eu até ia colocar uma música, não sei se vai se ouvir bem. Eu vou colocar uma musiquinha e se não ficar bem, aí você me fala. Pode Tá? colocar. Só uma questão. Sim. Eu vi que tu falaste na questão da música barroca, né? Tem várias questões assim, né? Eu comecei a praticar de manhã cedo, que tu falaste na questão da organização que dá a yoga, a meditação, não é? Eu faço meditação todo dia de manhã. Eu pertenço a uma irmandade de NA, né? Tive problema com droga há muito tempo e eu faço um movimento contrário bastante forte, né? Porque faz um ano que eu tô livre disso. Então, a forma e efetivamente sim, dá um foco muito grande, né? Eu tenho que fazer algumas rotinas, que é ler a meditação do NA, fazer uma meditação guiada de 10 minutos, não é? Que é o que prepara o meu dia. Ainda que eu não consiga ter não me considero uma pessoa de grande meditação, mas essa parada que se faz é um momento muito especial para focar o dia, não é? E eu também aprendi, e não estava utilizando a música barroca, mas achei muito interessante que tu falasse da música barroca, mas eu utilizo a música celta. Buscando alguma coisa, eles trabalham muito com a interação da natureza, e tu falaste agora, e eu vi que dentro da música tem muitas flautas, muitos sons que buscam por isso. Então, é bem interessante mesmo aí tu colocar essa questão de equalizar o batimento cardíaco. E como eu trabalho muito focado aqui no computador, enfim, teve muita mudança na vida, né? Eu perdi uma filha agora há pouco tempo, também por uma questão de direção álcool, né? Tem 2 anos. Então, uma série de situações que eu tive que disciplinar em mim e fazer um movimento contrário àquilo que estava me levando para dentro do buraco. Então, foram nessas situações, só que as coisas acontecem sem a gente se dar conta. E quando tu fala com alguém com uma pessoa estudiosa, começa a entender o porquê das coisas. A música celta me fazia bem, eu não entendia o porquê. Tem uma explicação, não é? Essa conexão com o batimento cardíaco interno, não é? Essa diminuição. Muito obrigado pelas explicações. Legal. A música celta, eu tenho hoje no YouTube tem uma série de temas disponíveis assim por 1 hora, 2 horas, né? E entre as que eu tenho gostado tem também a música celta, né? Principalmente 2 instrumentos, o violino e a flauta, elas têm um efeito de sensibilização dos nossos centros cardíacos, principalmente, muito forte, tá? Então, eu acho que também, assim, hoje em dia nós temos muitas opções e a gente precisa sentir o que faz bem, né? E eu acho que hoje houve aqui todos aqueles estudos da música barroca e eu gosto, mas eu te confesso que eu tenho encontrado outras músicas assim que têm me sentido bem. Agora, tem momentos que faz bem a gente meditar em silêncio ou só com o som da natureza.
Isso, então aí cada um tem que ir encontrando, né? Porque não existe assim uma fórmula que seja melhor para todos. Agora existem alguns princípios que a gente aprende. Tudo bem? Vocês estão ouvindo uma música de fundo? Não? Bem baixinho. Tá. Se ficar alto, me avisa. Aí eu vou convidar os amigos a buscar a coluna ereta, estado de coluna ereta, colocar as mãos sobre os joelhos, colocar as mãos sobre os joelhos. Tem uma música que diz assim, é uma questão de ter a coluna ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. A coluna ereta é a coisa mais fácil. A mente quieta, você pode observar a mente, à medida que você observa a mente, ela vai se aquietando naturalmente. Coração tranquilo é uma consequência também da mente domada, da mente quieta. Um dos segredos da meditação é nós não ficarmos bravos com os pensamentos que se repetem, mas ficarmos atentos. E às vezes podemos tomar nota e perceber, porque se um pensamento volta, muitas vezes, é porque há uma necessidade a ser atendida. Então, nesse momento, podemos nos perguntar, há momentos que não conseguimos parar quieto numa hiperatividade? O que está acontecendo no fundo da mente quando nós vamos correndo para uma direção, para outra, para outra? Uma das coisas que não é muito fácil de entender é como nós não nos julgarmos, nós termos paciência conosco mesmos, aceitar que existem coisas que nós não podemos mudar. Existem coisas que nós podemos mudar. A sabedoria consiste em perceber e nos dar conta do que é que nós podemos fazer para começar a mudar o mundo ao nosso redor. Mudar ao mundo ao nosso redor pode começar com arrumar um canto da nossa casa. E à medida que arrumamos um canto, mais outro canto, mais outro canto, surge um canto na nossa mente que canta uma canção. E aí podemos ver o que canta essa canção. Aonde a nossa mente bebe do vinho da vida e perceber o que nos move, que notícias vamos atrás, que a informação que buscamos, às vezes, ela está matando uma fome. E aí vem a pergunta, do que eu tenho fome? Do que eu tenho fome? Tem momentos que ouvir uma meditação conduzida nos dá prazer, mesmo que estejamos fazendo outra coisa. Mas
experimente mergulhar mais fundo e perceber o que existe entre um pensamento e outro. O que existe entre uma respiração e outra. O que existe entre uma agitação e outra. Será que precisamos de tudo o que nos ocupamos? Será que o nosso pensamento nos fortalece? Aonde que ele nos enfraquece? Enquanto eu vou falando, talvez você possa observar os pequenos silêncios que surgem entre um pensamento e outro. Às vezes, são pequenos silêncios. Há outros momentos que vivenciamos a consciência pura, o estado de total e plena atenção. Há momentos que a paz é mais profunda. Eu vou contar uma pequena história. Talvez você já tenha ouvido. É uma história zen, conhecida. E nessa pequena história, havia um homem que um dia ganhou um cavalo. Os vizinhos disseram, que homem de sorte. Ele disse, talvez, depende. Então, um dia o cavalo fugiu e os vizinhos disseram, que homem de azar. E ele disse, Deus sabe o que faz, pode ser sorte ou azar. Aí então, passou um tempo e o cavalo voltou acompanhado de 25 cavalos selvagens, o homem ficou muito rico e os vizinhos disseram, que homem de sorte. Ele disse, pode ser sorte ou azar, depende. Então, aconteceu que o filho daquele homem foi tomar um dos cavalos, caiu e quebrou as duas pernas. Quando ele quebrou as duas pernas, teve que ser enfaixado. Os vizinhos disseram, que homem de azar, ele disse, Deus sabe o que faz. Pode ser sorte ou azar. Mas eis que então chega os soldados do rei e levam todos os jovens para a guerra. O único que se salvou foi aquele jovem que estava com as pernas enfaixadas. E aí perguntaram ao homem qual o segredo da sua serenidade. Ele disse, eu sigo dois princípios. O primeiro é não te aborreça com pequenas coisas. Qual é o segundo? Ele disse, todas as coisas são pequenas. E aí, uma mulher levantou e perguntou, e o senhor crê num poder superior? Ele disse, acredito, creio, sim. E peço a esse poder superior que me dê forças para mudar o que pode ser mudado. Serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para saber a diferença. Então você pode respirar fundo algumas vezes. E vir retornando lentamente. E agradeço a presença de todos. E agora me despeço desejando noites bem dormidas, que é onde começa nosso estado de saúde e harmonia, né?
que cada um possa encontrar e caminhar em direção ao propósito e sentido maior da sua vida. Então, me despeço. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Me explica a diferença de namastê para namaskar. Namastê, traduzido literalmente, acho que o Dada Pulak pode explicar melhor. Ouviu a pergunta, Dada? Namastê e namaskar, qual é a diferença? Muitíssimo agradecido, psicólogo Deoni, pela sua participação, pela essa palestra muito maravilhosa e também como muito informativa. É isso que nós precisamos nesse momento, como esse apoio para ajudar a gente para manter uma vida saudável nesse momento de pandemia. E essa palestra foi ótimo para mim ficar aqui todo o tempo inteiro aqui com vocês. E você também, o público, que como você tem muitas coisas, você pode escolher de fazer hoje da noite, ou pode assistir um filme no TV, mas você fala assim que hoje da noite você tem que ir aqui nessa palestra. Muitíssimo agradecido pela sua presença, para a sua participação. E lembra isso, todas as sextas a gente tem uma palestra e na última sexta a gente tem também uma prática espiritual longo de 3 horas e toda fim, das 5h30 até 8h30. Você pode também participar com o mesmo link todas as sextas, todas as nossas atividades. E também nossa equipe da Unidade Anandamaga Pelotas, como que está fazendo um trabalho maravilhoso. Muitíssimo agradecido por esse trabalho, esse sacrifício para servir ao mundo, para servir à humanidade. Então, gente, vai ser sempre um grande prazer de estar com você, sempre para você, durante nossa passagem nesse mundo físico. Namaskar, boa noite e até sexta para uma próxima palestra, gente. Namaskar. Dada, tá me ouvindo, Dada? O Deroni fez uma pergunta. A diferença de namastê e de namaskar. Assim, namastê é uma saudação que é bem comum lá na Índia. É como você chamar com alguém, bom dia, boa tarde, assim a gente usa. Mas que mais ou menos que não tem um grande significação, mas que tem uma conexão cultural na cultura de Índia. Mas também todos os professores de yoga, todas as pessoas que estão praticando yoga também usam a Namaste como uma saudação profunda que a gente usa, mas que tem sentido corpo físico. Mas na saudação Namaskar, que é uma saudação que a gente usa na Tantra Yoga. Tantra é uma das práticas mais antigas espiritual do mundo, que como que não tem nada de físico, corpo dele. É um compartilhamento de amor. É como você saúda a divindade dentro dessa pessoa. E também é como essa pessoa tem como uma conexão. Como você sabe que todos nós conectamos individualmente com a consciência suprema. E também todos nós, e a consciência suprema conecta com nós coletivamente. E também nós todos conectamos. É como essa saudação, é como nós trazemos a nossa fonte, a nossa origem. Namaskar. E como juntar as mãos, tocar esse ponto entre os olhos até o coração, é como com todas as forças, a força da minha mente, todos os meus pensamentos positivos e com todas as minhas emoções positivas, puras, e eu saúdo
a divindade dentro de você. Namaskar. Namaskar. Namaskar, gratidão. Gratidão. Então, pessoal, amanhã a palestra vai estar no nosso YouTube, para quem quiser assistir de novo, para fazer de novo a meditação conduzida pelo Deroni. Foi muito boa. E sigam sempre a dica dele. Não lutem contra os pensamentos, observem-os. Tá bem? Espero que todos tenham ficado em paz e que essa mesma paz possam manter com vocês dentro dos seus lares. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Legal. Grato pela oportunidade. E aí, um abração ao Gilberto aí, que fazia muito tempo que eu não o via, né? Colega do Gilberto no colégio. E aí, pelo grupo do colégio... Agora que eu vi, cara, que eu te conheci, tudo bom? Tudo bom, cara. Desde muito tempo a gente não se via, né? Faz muito tempo já. E brigadão aí. O meu filho estava participando disso, ele não conseguiu participar. Eu tenho um filho de 21 ali que estava também com questão de ansiedade, né? Então foi bem legal essa palestra, ele gostou muito. E o outro rapaz que estava ali é o meu irmão, o Ricardo, que também agora... Então, pô, foi até para a nossa família aí, a gente agradece. Né? Foi muito legal, Gael. Eu tô sempre insistindo, né? Mandando convite para tudo. Legal. É legal a insistência. Eu vejo lá e é isso aí, porque alguma hora as pessoas conseguem se conectar. A gente está com tanta coisa, né? Tanta informação que é importante isso. Daqui a pouco as pessoas pegam e